A paz de Deus, a graça de Deus. Pai do Senhor, boa tarde. Boa tarde, filho. Boa tarde. Faz uns tempinhos já que estamos nos vídeos, né? Faz um tempinho Glória a já, Deus. né? Raramente a Aqui. gente faz como Deus dá uma palavra que permite, né? E esses dias, eu tive uns dias muito corridos, né? Tive que viajar, né? E tive que fazer a obra, tive que obedecer a ordem do Pai. Mas É, vamos glorificar Ele que Ele deu essa oportunidade hoje, né? Tô meio rouca que gritei demais, glorifiquei o nome de Jesus além da conta. Então, forcei um pouco a garganta, né? Mas isso foi para glorificar o nome do Senhor. Mas é bênção, foi maravilhoso. E não tenho o que reclamar, só que agradecer as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito, né, na nossa vida. não, Então, com certeza. Mas tem muita Deus, ele é gente, né? maravilhoso. E ele se Tem agrada muita, quando ele dá uma ordem, a gente obedece, né? tem muita gente, né, que fica falando, poxa vida, né? Você está até comentando comigo, poxa, por que você não faz mais vídeo? Olha, não é questão que nós queremos, por nós fazemos vídeo todo dia. Todo dia nós fazemos vídeo, mas não é por nós, é conforme Deus quer, né? Então, conforme Deus quer, nós vamos fazer um vídeo de acordo, né? De acordo com a palavra dele fala. Mas é mais o vídeo que você ouviu é para você parar, refletir, pensar e fazer, né? É Então, sim, você tá querendo ver o vídeo, hoje vamos ter a palavra de Deus, aos quais vai dar uma proporção imensa, enorme, né? Enorme para aqueles que estão interessados em querer agradar a Deus, né? com certeza. Na verdade, essa palavra é para aquelas pessoas que acham que têm o poder, né, de pisar em Satanás com seus próprios pés. Que, na verdade, enquanto ela pensa que está esmagalhando Satanás com seus próprios pés, ele está fazendo a festa na vida deles, né? Porque nós sabemos que só Jesus Cristo teve todo o poder de esmagalhar ele, né? Só ele teve o poder de destruí-lo. Na verdade, nós sabemos que nós não podemos brigar com Satanás pessoalmente. Nós sabemos que só Deus, só Jesus Cristo tem todo o poder de fazer essa parte, né? Sim, E o que Deus nos entregou e nos deu autoridade foi para orar para que as obras dele sejam desfeitas e destruídas, né? Mas essa palavra vai falar, na verdade, eu creio que quem for ouvir e dar atenção, né? Porque não adianta você só ouvir um vídeo de uma palavra e você não dar atenção e não refletir em cima dela. Você tem que refletir e ver, né? Entender, na verdade, o que significa a palavra que quer falar. Não adianta eu só ver um vídeo de uma pregação e levar em conta só apenas mais um vídeo. Não. Um vídeo de uma palavra tem que ser feita e você tem que entender, na verdade, o que a palavra quer falar com você. Porque se você for ver um vídeo de uma palavra, de uma pregação, e você não entender, você vai continuar do mesmo jeito que você está. Então, você tem que refletir, ficar atento naquele vídeo, naquela palavra, naquela pregação, para que você venha ter o entendimento do que a palavra quer falar, né? Então, eu creio que essa palavra vai dar um pouco de sacudida naqueles que têm maneira de criar termos e palavras em cima da briga. Eu acho que, na verdade, Deus quer que nós pregue a palavra dele conforme está escrito e conforme venha tocar no coração daqueles que estão cativos e sendo vítima da amargura de Satanás. Tem situações que a gente vê diante dos nossos olhos e nós sabemos que ali é o verdadeiro prato de Satanás. E que ele está fazendo a festa na vida de muitos jovens, de muitas pessoas, que na verdade acham que tem todo o poder sobre sua vida. E na verdade não é bem assim, né? Então, eu acho que é momento que nós venha ter mais comunhão, aprofundar mais na palavra. Porque Deus vai colocar sobre nossa vida a situação que, se você não tiver comunhão e profundamente com Deus, você vai ficar um pouco.
balanceado no que nós vamos ver. Mas, se for falar, nós costumamos fazer vídeo quando vamos falar, quer falar tudo no mesmo dia. Então, a oportunidade não é essa, a oportunidade é da palavra, né? Então, vamos Sim, com fazer a certeza. oração, como sempre, e vamos para a palavra, né? Senhor Deus e meu eterno Pai, soberano Deus de misericórdia, Pai que criou o universo, o mundo, a nação e os seres viventes, Pai, que habitam no mundo. Ô Santo Deus, Deus de Israel, Deus que balançou as paredes das cadeias com Sadraque, Sedaque e Abednego. Ô Senhor, tenha misericórdia, Pai, do mundo que o Senhor formou. Estende tuas mãos de poder, Pai. Ô Pai, o Senhor é o único que sonda e vê a mente e o coração das pessoas. O Senhor também vê o que se passa, Pai, dentro do coração e da mente de cada um. Mas cada um que habita, Pai, em cima da terra, e que sopra o fôlego de vida que respira, é tua permissão. Então, Pai, eu não posso mudar, eu não posso fazer absolutamente nada, mas eu creio que eu posso chamar a tua atenção, se humilhando diante de ti e clamando pela nação, pelo país, pelo mundo, pelos jovens, Pai. Oh, Santo Deus de Israel, o Senhor é Deus de misericórdia. Eu creio que o Senhor sonda e vê os pensamentos de cada um. Mas que o Senhor tenha compaixão, Senhor, dos jovens, das crianças, dos idosos. Pai, como o Senhor falou na tua palavra, que nós já estamos vivendo Apocalipse, na verdade. E que nós não temos que esperar mais viver coisas maravilhosas diante dos nossos olhos. Não porque são culpa nossa, mas das pessoas que não querem fazer uma aliança contigo. E nós sabemos, Senhor, que a tendência daqueles que não se refugiam debaixo dos teus pés, nas tuas mãos, se humilhando e te clamando, a tendência é essa. Mas nós clamamos, Pai, nós clamamos a tua misericórdia, porque só o Senhor tem a chave do abismo. Só o Senhor tem poder de destruir e desfazer todo laço. Só o Senhor tem o poder de revelar o que está oculto e escondido. Pai, dá ordem aos teus anjos, Pai, para lutar pela nação, pelo país e pelo mundo. Basta apenas uma palavra do Senhor e tudo volta conforme ser a tua vontade. Mas eu já te louvo, Pai, eu já te agradeço, até pelo que o Senhor ainda não fez. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito. Amém, Jesus. Amém. Amém. Na verdade, essa palavra, ela é uma palavra que, na verdade, ela está dando uma advertência e também ela está falando conosco que vive da palavra. Porque se nós der essa palavra a pessoas que estão lá fora, ela não vai nem entender, ela não vai saber nem o que significa o que está escrito aqui. O título da palavra já está falando tudo. Admoesta. A demoestação. O que significa a demoestação? Pessoas que não aceitam repreensão, que não aceitam você falar que o que ela está fazendo está errado. Então, essa palavra aqui, na verdade, é uma palavra que Deus vai falar fortemente. Claudemir, mais uma vez a gente entrou, tá? Deus abençoe, em nome de Jesus. E aí, o que essa palavra quer falar conosco hoje é várias maneiras e, na verdade, ela quer que nós venhamos abrir mais os nossos olhos. Tá tendo escândalo, tá? Mas se nós se aprofundar mais em oração e mais na palavra, nós vamos ter sabedoria para lidar com a situação. Então, aqui a palavra, ela fala, rogo-vos, irmãos, que noteis o bem aquele que provoca
a divisões e escândalo, em discórdia com a doutrina, que aprendeste, afastai-vos dela, porque essas tais não servem a Cristo, o nosso Senhor, assim ao seu próprio ventre, e com suave palavra legiosas e engana o coração dos que iem ao culto, pois a vossa obediência é conhecida por todo, e por isso me alegro ao vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e sempre para o mal. E Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Aqui o Senhor ele já está falando. Aquele que se afastou da obra por ver escândalo. Se a obra é de Deus e está tendo escândalo, nós sabemos que aonde tem escândalo, Satanás não suporta aquela obra. Porque quando você está dentro de uma igreja que não está acontecendo absolutamente nada, ali, aquelas pessoas que estão lá dentro, elas não estão agradando a Deus. Agora, se você está dentro de uma igreja que está tendo escândalo, pode ter certeza que você está no rumo certo. Porque Satanás, ele fica furioso. Aonde tem libertação, oração, propósito, jejum. E se está tendo escândalo, porque Satanás, ele está furioso com a obra. Porque lá dentro tem pessoas de propósito, tem pessoas de monte, tem pessoas que oram, tem pessoas que jejuam, tem pessoas que comem a Bíblia, na verdade. Não adianta você dizer que faz a obra do Senhor e pega a Bíblia só quando você está dentro da igreja, ou então quando você está participando de grupos de oração. Não. Deus quer que você todos os dias leia um versículo, um hino da palavra, para que você seja alimentado. Porque quando você não pega a palavra do Senhor, para ler um versículo, uma palavra, para você ter sabedoria do que Deus quer falar com você, você está deixando uma brecha para Satanás fluir e colocar os planos dele, os pensamentos dele. Então, ele diz ainda aqui, o escândalo porque ele não suporta a oração. Porque a oração é que liberta, a oração é que transforma, a oração é que restaura, a oração é que faz toda a diferença na vida do ser humano. Pastor Fernando? Amém, glória a Deus. Essa palavra obreira é uma palavra que traz para as pessoas entenderem e para compreenderem, tá? A Bíblia diz, como você mesmo leu agora, diga que rogo aos irmãos que noteis bem aquele que promove as divisões, escândalos, escarnecido com a doutrina e aprendeis, afastai-vos dele. Tem muita gente que vai e faz escândalos. Uma coisa eu quero dizer bem claro. Se você parar para pensar, o diabo, ele entra na vida da pessoa por brechas pequenininhas, brechas bem pequenininhas. Não é aquela brecha grande, é a brecha bem pequenininhas. Qual a intenção dele? Fazer tudo para que você venha pecar contra Deus. Mas o que acontece? O que acontece quando acontece daí? Tem muitas pessoas, né? Tem pessoas que estão e ela comete um erro, comete um pecado, certo? E ela comete esse pecado e quando não, ela já vai meio assim para uma reunião. E acontece lá, tem igrejas que faz a libertação, tem igreja que manifesta demônio, tem igreja que não manifesta demônio. Mas, porventura, manifestou um demônio. E por muitas vezes ela foi lá e sobrou só para ela mandar aquele demônio embora. Sobrou só para ela.
e ela vai lá, ela vai meio assim, meio desconfiada, porque ela já sabe que ela cometeu erro lá atrás, mas o que acontece? O diabo faz tudo aquilo que ela pede, e ela entende. Então, fez uma primeira vez, a pessoa, não aconteceu nada. Aí ela pega, ela volta, ela peca de novo, e acontece a mesma situação. Então, o diabo, por vez dele, ele vai fazendo, colocando a seta dele devagarzinho na sua vida. A seta devagarzinho, bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Vai lá, coloca uma seta, vai lá, coloca duas setas, e vai entrando, e vai entrando. Entenda, a Bíblia diz bem claro, todo aquele que planta, colhe. Todo aquele que dá, recebe. Então, o diabo, por vez dele, está plantando na sua vida. Pare e pensa para você ver. Se você está fazendo a obra de Deus e você está pecando, e você vai lá e você vai lá e você faz oração e o diabo se sujeita a você, mas tudo por causa, ele está plantando a sementinha na sua vida. Entenda, se tem pessoas, se a pessoa chegar numa vez, obreira, se ele for entrar na vida dele, ela vai chegar até o Senhor Jesus, vai pedir perdão para o Senhor Jesus e Jesus vai o perdoar. Então Jesus vai fazer a obra. Você entendeu? A pessoa pede perdão à pessoa. Então é por isso que nós temos o direito de ir e de vir, o direito de querer ou não querer. Então, quando ele entra na sua vida, ele está entrando devagar, com calma. Ele não tem pressa, não. Você pensa que o diabo tem pressa? Não, o diabo não tem pressa, não. O diabo, muitas vezes, você está lá, você está lá, aqui você tem que obedecer, você faz isso, você faz aquela outra coisa. E você gosta de fazer isso. Né? Você gosta, né? Aqui eu comando, aqui eu faço, aqui não sei o quê. Então, pare e pensa um pouquinho. Mas você está no erro, você está no pecado. Mas só que o pecado, o diabo não está falando. Mas por que ele não está falando? Porque ele quer te catar você. Lembra a palavra da semente? A palavra da semente é plantado hoje. A palavra da semente hoje. Quanto tempo demora uma semente para poder crescer? Tem semente que demora 30 dias, tem semente que demora 60 dias, tem semente que demora 3 meses, tem caso de semente que demora 3 anos para poder doar. Então, pare e pensa um pouquinho. Se ele está entrando na sua vida, entrando numa parte que você está fazendo, e você, por muitas vezes, você vai lá, você vai na igreja, você vai lá, faz oração, ele se submete a você. Aí quando você sai de lá, você vai lá e peca. Então, ele está entrando devagarzinho. Existe o tempo que Deus dá. Porque a semente que ele plantou é a semente do mal. A semente que ele plantou é a semente do mal. Então, uma hora mais tarde, você vai colher esse fruto. A Bíblia diz bem claro, se nós plantarmos coisas boas virão para a nossa vida. Mas se nós plantarmos coisas más virão para a nossa vida. Então, pare e pensa um pouquinho. Analise um pouquinho. Pare e pensa, se você está lá e você anda pecando, você anda falhando, mas porventura, você for lá, você tem autoridade, você faz tudo aquilo que Deus mandou, né? Vai lá e pisa na cabeça do diabo, faz aquela outra coisa. As pessoas não param para pensar. Jesus é o que vai fazer isso, não somos nós. Pare e pensa um pouquinho. Entenda, nós não temos condições físicas e condições espirituais. Por quê? O diabo, muitas vezes ele entende muito bem aquilo que nós pensamos. Ele entende muito bem aquilo que nós falamos. Ele sabe nessa hora se você está bem com Deus, se você está mal com Deus. Ele sabe disso daí. Ele sabe. Ele sabe muito bem. Se o pastor Fernando está bem com Deus, ou se eu estou mal, ou se a obreira está bem com Deus, se ela está mal. Então, pare e pense um pouquinho. Então, se você que está aí, ou se você está bem com Deus, ou se você está mal com Deus. Ele já entende isso daí. Mas ele entende uma situação. Se for o caso de você está aí, você está errando, você está pecando, você está fazendo toda coisa de errado, e você está mandando seu demônio embora. E se você fala, não, aqui o diabo ele vai entrar e ele é obrigado a submeter a mim. Né? Mas você está pecando, você está falhando. Entenda, devagarzinho ele está plantando a semente, mas só que o tempo que essa semente vai demorar para poder crescer é o tempo que dá para ele poder entrar na sua vida. É o que está acontecendo nesse dia de hoje. É o que está acontecendo nesse dia de hoje. Tem muitas pessoas que hoje não estão mais na casa de Deus, porque lá atrás o diabo veio plantando semente e chegou a época dele colher, chegou a época do fruto dele. Esse fruto é mau. Tem muitas pessoas que estão lá na casa de Deus hoje, Brenda. Pensa
Pensa que está bem com Deus, mas só que a prática dos erros, das falhas, do pecado, o pecado escarnecedor, o pecado que a pessoa olha para outra pessoa, já deseja outra pessoa, já olha para outra pessoa, já deseja, já fica tendo um pensamento totalmente torto, totalmente errado. Irmãos, a Bíblia diz algo bem claro: se os teus olhos fazem pecar, arranca de você para que você possa entrar no reino de Deus. Preste bastante atenção. Presta bastante atenção, tem muita gente que ela vai olhando, ela vai vendo, porém, ela não está cometendo um pecado físico, mas o pecado aqui, ó. Esse pecado aqui. Pelos olhos, você vê a glória de Deus. Pelos olhos, você vê a visão de Deus. Mas também pelos olhos, você vê o erro, a falha, o pecado que muitas vezes você não faz, mas você está vendo lá e você fica pensando: nossa, que mulherão, nossa, que homão. Então, os seus pensamentos te conduz você. Preste bastante atenção. Tem muita gente que está errando, que está falhando. Você vai me perdoar em nome de Jesus, mas tem muita gente que, povo, obreiro, diácono, bispo, pastores, pessoas que estão na presença de Deus, mas quando olha para outra pessoa, nossa, que corpão. Irmão, pelo amor de Deus, gente. Você não é casado? Você já é casado, não é? Você não tem a sua esposa? Então, olha para a sua esposa. Olha para ela. Não, pastor, porque eu vou olhar para minha esposa? Irmão, você casou, você tem que viver sua vida com ela. É difícil? É muito difícil. É complicado? É muito complicado. Mas nós temos que viver nossa vida com ela. Não tem aquele ditadinho que fala até o dia que a morte se separe? Então, você tem que andar conforme Deus quer. Mas tem muita gente que está andando, vê lá e fica com os pensamentos errados, fica com as coisas erradas. Então, pare e pensa um pouquinho, gente. Pare e analisa um pouquinho. O diabo vem vindo plantando coisas na sua vida, mas só que você nem percebeu. Entenda? Ele entra por espaço pequenininho. A Bíblia relata isso. Ele entra por espaço pequenininho. Ele não entra por espaço grande. Porque ele conhece bem. Ele sabe se ele entrar num espaço grande, que você vai chegar, você vai dar de cara com ele, você vai retornar para trás, você vai pedir perdão para o Senhor Jesus, e Jesus é grande em misericórdia. Ele vai te perdoar você. Mas entenda, só que a pessoa foi lá, errou e pecou, mas só que esse fruto que ela errou, ela pecou, ela vai colher. Mas só que ela foi lá e pediu perdão para o Senhor Jesus. Então, para e pensa bem, uma coisa bem pequenininha, que você não está nem dando atenção. Você nem dá atenção ainda. Para você ver. Se você vai lá, você já não ora mais, você já não jejua mais, você não faz campanha. E vai chegar um momento que você, por sua vez, fala: não quer saber mais de nada, não. E parte para o mundo. Aí partiu para o mundo, meu filho, aí você vai cair na garra do diabo. É a semente que o diabo plantou. Deu-se um tempo. Esse tempo a semente cresceu, o fruto cresceu. O fruto da maldade, a indignação, o olhar. Muitas vezes tem pessoas que vão lá, vão para a casa de Deus, já não são dizimistas, já não são ofertantes, já não fazem as coisas que agradam o Senhor Deus, já desobedecem, já anda com. Chega até o pastor e fala: fulano e tal, obreiro, você faz tal coisa, você já, não vou fazer não. Pastor faz tal coisa, não vou fazer não. O bispo faz tal coisa, não vou fazer não. Entenda? Então são coisas que as pessoas, infelizmente, obreiro, infelizmente, tem muitas pessoas que estão errando duramente. Infelizmente, tem muitas pessoas duramente. Se você parar para analisar, eu digo assim, se você vai numa igreja, como eu vou numa igreja, você vai numa igreja, e nós vemos as pessoas errando. Nós vemos as pessoas cometendo um erro. Nós estamos vendo. Mas diz, pastor, mas o senhor não pode falar. Não, irmão. É ela e Deus. É ela e Deus. Quando dá essa oportunidade nós estamos tendo aqui, então nós falamos aquilo que o Senhor Jesus quer. Mas nós não temos esse direito de chegar e tentar entrar na vida de ninguém. Por quê? Nós não entramos na vida de ninguém. Nós viemos aqui, nós anunciamos a palavra. Mas as pessoas estão errando, as pessoas estão falhando. Não é verdade, obreiro? Sim, senhor, pastor. Aqui ainda também ele fala, essa palavra aqui é o símbolo de tudo que as pessoas estão fazendo, na verdade, hoje. Ele fala aqui ainda assim, ó. Se o seu próprio ventre, com uma suave palavra, elogia e engana o coração dos
cultos. Ao cultos. Quer dizer que o Senhor está falando aqui, as pessoas elas não estão mais obedecendo a palavra. Elas já estão Sim. fazendo as suas próprias vontades. Por exemplo, eu sou obreiro, o senhor é o pastor. Quer dizer que o senhor tem autoridade sobre mim. Quer dizer que, nesse caso, o senhor me dá uma ordem e eu endureço a cabeça e não obedeço às suas ordens. Quer dizer que eu estou fazendo o quê? A minha própria vontade. E o senhor, direcionado pelo Santo Espírito, Deus me mostra que o que eu estou fazendo não é certo diante dos olhos do Senhor. É o que está acontecendo hoje em dia em cima de muitos altares. O pastor, que muitas das vezes quer ser submisso, bispo, ele dá uma ordem e ele não aceita. Mas, de qualquer maneira, ele vai fazer a obra com birra, com aquela mágoa, com aquela repreensão que ele não aceitou e ele fala o que é que ele está pensando que ele é. Eu vou fazer não por ele, mas para eu mostrar que um dia eu vou estar no mesmo patamar que ele está. E daí a pouco, por causa da sua arrogância, por causa do seu orgulho, por causa da sua desobediência de não aceitar a correção e a repreensão, daqui a pouco ele vai endurecer o coração. E não vai mais estar com os ouvidos preparados para ouvir a voz do Senhor. Como também aqui ainda ele diz, pois a vossa desobediência é conhecida por todo e por isso me alegro ao vosso respeito. O que queres que seja sábio para o bem e simples para o mal. Quer dizer que você tem uma decisão a tomar. Ou você obedece, ou então você vai obedecer em praticar as obras malignas lá fora. Só que não adianta você estar em cima do altar fazendo a obra do Senhor de qualquer jeito. Porque daqui a pouco você vai levar uma coça, um couro de Satanás. Porque quando você acha que está pisando em cima dele, ele está criando um estudo, ele está de olho em você, achar uma brecha para entrar e lhe envergonhar a qualquer momento. Porque o que estão lá fora, ele não quer saber. Porque eles já estão fazendo a vontade da carne e já estão obedecendo às suas vontades. Ele quer saber de nós que estamos dentro da igreja. E uma brechinha qualquer que nós abrir e der, ele vai fazer a festa. Porque você acha que vive em cima da palavra, vive subir no monte, vive jejuando, vive na palavra. É como eu fico dizendo. Às vezes as pessoas acham que elas vivem dormindo em cima de um tapete de ouro, na verdade. E elas se esquecem que o compromisso dela, quando Deus resgatou lá de fora do passado, e que Deus perdoou as suas obras, as suas atitudes, os seus gestos, a maneira que viviam, e que Deus deu uma oportunidade, e até deu uma oportunidade maior, que já é resgatar almas para o reino do Senhor. Mas tem situações aí fora, igreja aí fora, que não se preocupa mais em evangelizar, não se preocupa mais em ganhar as almas. O foco delas é estar ali como se ela está dentro de uma caixinha. Pregou a palavra e está tudo certo, está tudo bem. Não é bem assim. Ou você sente a dor das pessoas e se põe no lugar delas, ou Deus vai cobrar de você. Vai chegar um dia que Deus vai cobrar da alma que você viu gemer, e você passou por ela e fez de conta que não vale a pena. Não. Não é? Não é essas almas que estão dentro da igreja que você tem que cuidar. Porque essas, elas já têm um compromisso com o Senhor. Você tem que ir correr atrás daquelas que estão gemendo lá fora. Porque se Deus te deu autoridade, se Deus te deu sabedoria, e se Ele é na sua vida, se você está chamando a atenção dele, se você agrada a Deus, você não tem que ter medo de nada. Porque não é você que vai falar no coração. Você só vai ser o instrumento para falar a respeito daquela alma. Mas quem vai mesmo colocar a palavra dentro do coração dele e da mente é Jesus Cristo. Você só vai falar da palavra. Mas é Deus que vai limpar, é Deus que vai tocar. Ali, quando você se direciona a uma alma, ali não é você que está indo. Quando você chega lá, Jesus
Deus, o Filho do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, ele já está lá com o Filho dele, ele, para que venha fazer aquela limpeza, aquela purificação. E daqui a pouco aquela pessoa está se derramando. Você pregando a palavra e aquela pessoa sentindo, na verdade, o que a palavra está falando com ela. E eu acho que o momento não é mais de você estar criando enfeite em cima da palavra. Você tem que pegar a palavra como está escrito. Você tem que falar da palavra do jeito que Deus lhe deu autoridade, lhe ensinou. Mas que seja uma palavra com essência, com humildade, com santidade. Para que essa palavra venha penetrar no coração daquelas que estão gemendo lá fora. Porque esses dias, como eu estava falando, que às vezes Deus coloca a gente em lugares para você ver situações. E tem muitas igrejas, muitas igrejas, muitas igrejas. Mas a preocupação não é cuidar das almas. A preocupação é de ter números de templo. Não adianta você abrir um templo se você não tem autoridade de libertar as almas. E até as que estão em cima do altar pregando estão endemoniadas. Até as que estão em cima do altar estão atormentadas. E até pessoas que foram levantadas também estão atormentadas. Porque Deus coloca a gente em lugares para você ver. Não adianta você fazer a obra de qualquer jeito. Ou você faz uma aliança com Deus, para que você seja quebrantada, revestido, para quando você se direcionar à pessoa, ali ela veja Jesus dentro da sua vida, ou então você vai ser envergonhado. E tem pastores, e é como eu falei, é aquela velha história, influenciado por um amigo, que nem foi Deus que colocou lá. Foi a influência de um bom amisado. E aí, ele não reflete que as pessoas vão gemer lá fora. Eu quero estar na igreja, eu quero estar em cima do altar, eu quero estar pregando a palavra, não para obedecer o que Deus me manda, mas para mim saber como funciona. O que se acontece por detrás de um uniforme de um pastor. Então, você não está pelo Espírito, você está por detrás do título, da roupa e do uniforme. E a qualquer momento, a qualquer hora, esse uniforme vai lhe fazer passar vergonha. Porque você está na carne, você não tem nada de espiritual, você não tem nada de comunhão com Deus, você vai só querer criar confronto em cima de pessoas que têm comunhão com Deus, e Satanás vai ser só estar envergonhado. Porque eu não sei a comunhão que o pastor tem com Deus. Como também é muito longe, até de onde ele mora para onde eu moro, não tem nada a ver, eu acho que são umas 4 horas de viagem de avião. E se for de carro, eu acho que deve ser uns 5 dias. Então, eu não sei. Aqui eu estou olhando para ele face a face, ele está olhando para mim face a face. Mas eu jamais seria louca de abrir a minha boca e dizer que ele não é um homem de Deus. Porque quem sabe quem ele é, e quem criou, e quem formou, e quem fez, é aquele que está lá em cima. E que os olhos dele julgam todas as causas, e jamais ele me permite eu julgar. Então, é momento de nós abrir o nosso coração. É bom nós apartarmos do mal. É bom nós começar a pedir a graça de Deus para a nossa vida. É momento de nós pedir a sabedoria de Deus, a sabedoria santa, para que nós venhamos sempre estar com a autoridade do alto para lidar com as pessoas. Se eu estiver atribulada, se eu estiver atormentada, eu não vou ter poder de orar em ninguém. Eu não vou ter poder, capacidade
de falar da palavra de Deus. Se eu estou lendo a palavra de Deus e eu estou atribulada, não está servindo para mim, como eu vou pregar a palavra de Deus de qualquer jeito? Tem pastores que discutem com a esposa, sobe em cima do altar. Ele sobe e ele prega a palavra, ele grita, ele se esgoela, ele chora, ele pula, ele sapateia, mas ali não tem nada de espirituais. É a carne total. E ele passa o tempo todo e faz a reunião e nada acontece. Quando você está fazendo a obra do Senhor, na dependência do Espírito Santo, santificada com jejum, com propósito, com oração, ali o sobrenatural acontece. Não tem como você pegar a palavra de Deus, subir no altar e Deus não fazer o seu novo, não fazer algo acontecer. Claro, mas para isso, você tem que estar em cima na palavra. Você tem que ir aonde você for, você saber que está falando e que está pronto e preparado para ouvir o sobrenatural do céu descer ali naquele lugar. Por que é que tem pastores e tem igreja que persegue outras igrejas? Porque o que ela vê ali na igreja de um pastor e na dela não acontece nada, e ela se levanta, ela se propõe a persegui-lo. Porque ela fala que ali não é nada de Deus, ela fala que ali é uma seita, é um pacto, não tem comunhão com Deus. Se não tem comunhão com Deus, também não tem a presença. Então, para acontecer o milagre, eu nunca seria louca de orar numa pessoa, Deus fazer descer o sobrenatural na vida da pessoa e eu me inscrever como titular do milagre. Eu estou querendo tocar na glória do Senhor. E a glória do Senhor não me pertence, a glória do Senhor só pertence a Ele. O meu chamado é se humilhar, descer a cara na cinza, no pó, no barro, para que eu venha chamar a atenção do Senhor. Então não adianta eu querer fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Quando você faz a obra de Deus, sabendo que ali você é só um instrumento, mas quem vai agir na vida das pessoas é Deus. Não tem como o sobrenatural acontecer. Eu não sou de me estar contando o que Deus faz. Eu faço não é para mim, eu faço com os olhos de Deus. Eu não faço para mim ser declarada alguma coisa. Eu faço para que o nome do Senhor seja glorificado. A exaltação é dele, a glória é dele, a honra é dele. E tudo só pertence a ele. Então não adianta se você está fazendo a obra do Senhor, não está acontecendo nada. Você está fazendo um papel de bobo, tocando na orla do Senhor de qualquer maneira. Então, você tem que tocar na orla do Senhor santificado, purificado, lavado, revestido e com o coração aquebrantado. Muitas das vezes tem pastores que de tão estar sendo cobrado por causa do seu líder, que tem uma autoridade sobre ele foca tanto em atingir aquela meta, que ele se preocupa em fazer aquela meta e ele tira o foco de Deus. Deus é na vida do líder. E se Deus é na minha vida, também o sobrenatural vai acontecer. E se aquela meta foi Deus que me capacitou, eu vou atingir aquela meta. Mas para isso, eu tenho que estar chamando a atenção do Senhor para a minha vida. Quando eu tive que viajar esses dias à noite, e vinha várias pessoas de várias cidades para completar a lotação do transporte, e dividiram as igrejas de várias cidades para que aquela lotação fosse concluída. E aí o pastor foi para a sede. E eu fiquei lá na igreja
com as outras irmãs. E aí a gente foi ficando em oração, foi consagrando a viagem, foi orando, foi dizendo a Deus que nós não íamos a passeio, que nós não ia passar a noite toda, de 9 às 9, dentro de um carro sentado, para ir brincar. Nós ia chamar a atenção dele. Nós ia se humilhar a ele. Nós ia buscar a verdadeira presença. Até o louvor ia parar. E aí, quando a gente ficou preparando, aí era no sábado, não acontece nada na igreja, a gente baixou o portão. E quando estava perto do carro chegar, a gente subiu os portões. E aí chegou um jovem novo, já tinha caçado confusão com o menino do carro, já estava lá fora, e estava esperando o pastor chegar. E aí ele chegou com aquele gesto que nem se fosse fazendo uma aula. E aí a gente já tinha feito 3 orações. E aí ele chegou lá, todo transtornado, fora de si, e caminhou em direção. Apenas só, o que queres na casa do Senhor? Ele vai. Então, quer dizer que não precisou você se esgoelar, não precisou você se sapatear, e não precisou nem você medir força. Porque quando você está diante da presença do Senhor, basta apenas uma palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já é o suficiente. Mas para que isso aconteça, você precisa estar chamando a atenção de Deus para a sua vida. Pastor Fernando? É verdade, Brena. Sabe, Brena, uma questão que você está falando aí, que tem muitas pessoas que são chamadas porque tem uma amizade muito grande, né? Tem uma amizade muito grande com o líder, tem uma amizade muito grande com o apóstolo, tem uma amizade muito grande com o pastor, e por ter uma amizade muito grande, então ele coloca ele lá sem ter o chamado de Deus. Mas o que acontece? O que está acontecendo nesse dia de hoje? Eu vou falar de atos, de coisas que aconteceu comigo, não onde eu estava. O que vai acontecer? Quando a pessoa é chamada para estar lá, para ser um pastor, sem ter a direção de Deus, a pessoa vai, certo? E quando a pessoa vai lá, ele já entende que o louvor, as e você entende, já percebeu já que o louvor que vai ser cantado mexe com o povo. Então, ele utiliza muito esse negócio de louvor e cantar. E muitas das vezes, quando que ele vai ministrar a palavra de Deus, ele só ministra em termos naquilo que o povo quer. Qual que é aquilo que o povo quer? O povo está interessado no dinheiro. O povo está interessado no dinheiro. Porque ele quer casa, quer carro, quer um bem financeiro, uma renda farta. Ele quer isso daí. Então, ele sempre vai lá e fica falando sobre a vida financeira, E com isso, ele tem arrecadação e tem pessoas que, por causa da situação que ela se encontra, ela precisa de uma bênção financeira. Então, é por causa disso que muitas vezes tem pessoas que não têm o chamado de Deus, mas só que não entende que o louvor fala alto e é aquilo que o povo quer. É a questão da vida financeira. Se for em questão da vida sentimental, ele não tem nada para falar, porque a contenda dele está dentro de casa. Se for pela vida espiritual, ele não tem nada para falar, porque na vida espiritual ele não tem nada para dar para aquela pessoa. Então, se o caso for da família, ele não tem nada, porque a família está toda destruída. Né? Então, quando o ato que acontece é o quê? O pastor está lá, ele precisa ver que eu estou crescendo. Qual que é o ato do crescimento? Qual que é o ato do crescimento? Eu acho que tem muitas coisas que você, povo, você precisa saber. O ato do crescimento de uma igreja é quando o pastor ele chega no final do mês, ele tem um X
um X. Eu estou falando algo aqui que pode causar transtorno pela palavra que estou sendo falado aqui. Então, quando o pastor se chega lá, chega todo final de mês, você sabe que o pastor chega lá e tem que prestar conta. Você sabe disso daí. Ou se você não sabe, você está sabendo agora. O pastor tem que chegar lá e prestar conta, porque deve pagar água, pagar força, pagar aluguel, pagar todas as coisas. Então você sabe que ele precisa dar conta. Mas, então ele vai chegar lá, ele vai chegar lá e muitas vezes ele vai prestar conta. E muitas vezes ele já chegou um final de mês com um X, e o outro mês da frente é para ele chegar com outro X, não é para chegar abaixo. Não é para chegar abaixo. Então é isso daí que acontece. E muitas vezes o pastor fala, poxa vida, hein? O seu povo está sendo abençoado. Por quê? Por quê? Porque você chegou com um X, e o mês da frente você chegou com outro X. Um X sempre acima, nunca abaixo. Se você chegar abaixo desse X, você é trocado de igreja. Você é trocado de igreja. Você pode parar, você pode analisar. Quando acontece, o povo vai lá, o povo está lá, e o povo não é dizimista, o povo não é ofertante, mas as pessoas vão lá, não se conduz com aquilo que ele conseguiu, você para e pensa. Tem vezes que o pastor fica 3 meses numa igreja e é cortado. Ele é lançado para uma outra igreja. Aí vem outro pastor na vossa igreja novamente. Isso daí já aconteceu muitas vezes, você está ciente que isso acontece. Você está ciente, mas se você para, você permanece, se você quer, se você permanece, se você vai alcançar, então se o pastor ficou muito tempo, agora se ele tem o amor de Deus e faz o amor de Deus, então Deus surpreende ele. Mas se ele faz só aquilo que ele quer alcançar a vida financeira, você sabe, 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. Passou-se um certo tempo, ele vai cair novamente. Então são essas coisas que quando o homem levanta uma pessoa, né? Pela aquilo que da amizade, conversinha, papinho aqui, papinho ali, né? Mas não é a pregação de Deus, né? Porque você sabe, a pessoa se levantada por Deus, Deus quer ver realmente se ele está preparado. Qual que é ver realmente se está preparado? Ele quer ver se o seu coração está preparado para você ver essa situação, e você quer. Você ama Deus? Ama. Então vá e anuncia a minha palavra. Vá e anuncia. Então, se você vai lá, se você anunciar para Deus, não, eu vou lá falar do amor de Deus, não tem nada que ele fala, não, você vai alcançar a sua vida. Não é isso daí, gente. Então, quando Deus pega e fala, vá e anuncia a minha palavra. É para anunciar a palavra dele. Isso é, a calbreira faz. Ela vai lá anunciar a palavra de Deus. Ela não está aí para ficar pedindo para você, nos ajude com isso, nos ajude com o outro. Não estamos pedindo isso daí. Nós estamos aqui falando a palavra de Deus. É para você entender e para você compreender. Entenda. Então, tem pessoas que, quando ela vai, se ela for chamada pela amizade, a pessoa tem um certo tempo. Tem muitas pessoas que são muito espertas. Já compreende, já entende que o louvor faz parte aquilo que o povo deseja, ele faz, você entendeu? Então são coisas bastante pesadas nesse tema aí. Então nós temos que ter a certeza. Deus nos chamou para nós irmos e pregar o evangelho. Não chamou a gente para ficar pedindo. Você entendeu? Não chamou a gente para ficar pedindo. Eu estou aqui hoje, eu vou na igreja. Amém, glória a Deus. A obreira vai numa outra igreja, amém, glória a Deus. Você entendeu? Mas nós estamos aqui para poder falar a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. Então pare e pensa, veja bem, veja só como é que está. É só você parar e começar a analisar. Vê. Então você tem o direito de ir e voltar. Você tem o direito de querer ou não querer. É você quem vai decidir a sua vida. É você quem vai decidir o caminho que você tem que traça para você seguir. Amém, obreira? Amém. Aí também a gente sabe, né? A gente sabe que tem igrejas que são alugadas, né? São igrejas que são alugadas. E se você viu que Deus lhe abençoou, você também sabe que tudo que você tem não é seu. Deus lhe permite para que você viva do bom e do melhor. E aí você tem que reconhecer que Deus lhe abençoou e você tem por obrigação em reconhecer que você tem que devolver a parte que pertence a Deus.
mas eu não tenho o que dizer total valores. Aí é você e Deus. É você e Deus. Então, aí você tem a oportunidade, né, de decidir o que você quer fazer com Deus e o que você tem, na verdade, para reconhecer o que Deus fez na sua vida. Não é errado você dizimar, não é errado você dar suas ofertas. Mas aí é você e Deus. Claro que quando você abençoa a casa do Senhor, você está pagando uma água, você está pagando uma luz, você está ajudando com o que os portões do templo se mantenham abertos. E quando você reconhece isso, não para o homem que está lá, mas para Deus, também não vai endurecer o seu coração e dizer, Deus não precisa do dinheiro. Não. Deus não vai pegar na célula. Não tenha certeza disso. Ele não vai pegar. Mas o que você colocar no templo, lá no Casal Filácio, você está ajudando a obra de Deus a se manter com as portas abertas, até mesmo o custo para o pregador ter condições de se manter. Porque você sabe que o pregador, ele não tem salário do governo e ele também não tem custos. Ele vive da obra. Então, quando você reconhece que o homem que está em cima do altar, ele tem um chamado de Deus e você sentiu no coração de ajudar, aí é você e Deus. Mas reconheça que tudo que você tem foi Deus que lhe deu. Tudo que você tem pertence a você, mas que Deus lhe deu. Então, eu sou muito grata a Deus, porque quando Ele me chamou e quando Ele me resgatou, Ele mesmo sabia da minha capacidade e da forma que eu iria fazer a obra dele. Eu não faço para homem. Eu não faço para influenciar amizade com homens. Eu faço para Deus. E se eu agrado a Deus, claro, primeiro Ele vai me abençoar para que eu continue fazendo a obra dele. E vai me dar condições para que também eu venha estar na altura na vida espiritual para que você também seja abençoada. Mas que você nunca vai ver eu dizer que eu fiz. Não, eu não seria louca. Eu jamais, você nunca vai me ouvir. Por exemplo, tem alguém doente, eu vou fazer uma oração. Lá a pessoa recebe o toque da mão de Deus. Ela é curada. Eu jamais seria louca de dizer eu o fiz. Nunca. Não tenha dúvida, porque eu não tenho esse poder. Eu sou mais pecadora do que você. Agora, quando Deus diz vá, eu obedeço, porque eu sei que ali Ele quer agir. E Ele quer também que o nome dele seja glorificado. Então, é momento de ter temor e de ter sabedoria espiritual, com a palavra do Senhor, de ter sabedoria de fazer a obra de Deus, mas com mansidão, com humildade e com a visão que nada lhe pertence. Tudo que você fala e que você faz só pertence a Deus. Então, pode ter certeza de uma coisa. Quando você está chamando a atenção de Deus para a sua vida e que você está fazendo conforme Ele lhe ordenou, não tem como você sair de alguma maneira de cara para o chão. Claro que não. Deus jamais Ele vai lhe permitir isso. Ele vai lhe permitir que cada vez mais vai ser sempre direcionada a pessoas que estão precisando. E o momento é esse. E não fique pensando que o pastor Fernando,
Nós somos melhor do que você em nada. Pelo contrário, Deus também, ele lhe deu uma autoridade. Ele lhe deu uma autoridade, ele lhe deu uma sabedoria. Ele só está esperando o momento certo que você toma a decisão que quer agir em cima com a autoridade, mas no nome de Jesus. E aí você vai ver como é gratificante você se direcionar a uma pessoa falando do nome de Jesus e você vê a resposta. E depois ele encontrar e ele dizer, obrigado, naquele dia foi Deus que levou você até onde eu estava. Porque aquela palavra fez a diferença na minha vida. E aí você vai saber do que nós estamos falando agora. Mas para isso, você tem que pedir a sabedoria a Deus, você tem que se diminuir, você não tem que se sentir que você está lá no auge. O auge não lhe pertence. Você tem que estar no pó. Você tem que pisar na terra e sentir o sabor da terra nos seus pés. E é muito bom, é maravilhoso, não tem explicação. Aqui da onde eu moro é muito longe. E eu falei, Senhor, é só para te chamar a tua atenção, porque se fosse da minha vontade, da minha carne, do meu querer, eu queria estar na minha caminha dormindo, Jesus. Mas me desloquei e fui. E por mais que você vá com aquela certeza que você não vai passear, que você vai... Não importa quem está lá. O que importa é com você e Deus. E quando você fala em algo, que logo lá em seguida você tem a resposta do que você falou. Então, aí a resposta que Deus estava com você e que também ele já estava preparando alguém para preparar o que você falou. E isso é gratificante. Então, isso é Deus confirmando que ele está se agradando das nossas obras. Claro que para isso tem que ter a renúncia. Claro que para isso você tem que se sacrificar. Você tem que descer, se diminuir. E lembrar sempre que a glória e a santidade só pertence a Ele, a Jesus Cristo. Pastor Fernando. Amém, glória a Deus. Aleluia, irmãos. A palavra de Deus, ela é clara, ela é perfeita, mas são poucas pessoas que dão atenção a ela. Nós estamos aqui falando para você aprender o que é a obra de Deus. A obra de Deus é fácil fazer? Não, não é fácil. O caminho para entrar no reino de Deus, o caminho é apertado. O caminho para muita gente que não quer alcançar esse caminho. Então tem muitas coisas erradas que estão acontecendo nesse dia, né, que nem hoje, né, pessoas que estão errando, pessoas que estão falhando, e são coisas que nós não queremos. Nós não queremos que isso aconteça, mas nós não podemos fazer nada. Nós podemos falar a palavra de Deus. Quem vai convencer as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Então é ele que vai chegar até você, vai falar com você, olha, aqui está errado, aqui está errado. Então cabe a você decidir se você quer mudar ou se você não quer mudar. Então pare e pensa, vê bem se aquilo que você está fazendo está sendo correto. Vê bem se aquilo que você está falando está sendo correto. Né? Tem muitas pessoas que é para ter uma vida abençoada, mas só que tem uma vida totalmente errada. A pessoa está em uma vida errada, a gente não consegue entender o porquê. Mas se nós pararmos e pensarmos e ver, nós vamos conseguir analisar todas as coisas, nós vamos conseguir ver. Mas é para nós vermos isso aí? É para nós falarmos alguma coisa? Não, é para nós orarmos por ela. Deus dê condições a ela. Pelo direito de julgar pertence a Deus. Pertence a Deus. Não cai nesse jogo de ficar julgando as outras pessoas, não. Não cai nesse jogo, não. Porque esse negócio de ficar julgando as outras pessoas, no mesmo jeito que você julga, no mesmo jeito que você vai ser julgado. Então pare e pense bem. Pense muito bem naquilo que você está falando. Tem pessoas que estão falando coisa errada. Não. Se você dá o hábito de você julgar uma pessoa, então, consequentemente, você vai ser julgado também. O próprio Deus vai te julgar você. O próprio Senhor Jesus vai te julgar você. Você vai querer cair na mão de Deus? Você quer cair na mão de Deus? Cair na mão de Deus, meu Deus do céu, a não ser para a glória. Mas se você cair na mão de Deus por termo de você julgar alguém, de você julgar uma pessoa, então Deus vai julgar você também.
Então tem muitas pessoas aí que estão fazendo essas coisas aí, né? Até mesmo assim, se você pega, você olha e você fala, meu Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia das pessoas. Porque esses atos que está fazendo não é agradável ao Senhor. Ela não está fazendo, porque ao mesmo tempo que ela julga, ela vai ser julgada. Tem muita gente que está cometendo essas falhas aí. Tem muita gente, muita gente. Então, tem muita gente aí que está cometendo essas falhas sem saber o direito que a pessoa tem. Eu quero que você pare para prestar atenção numa situação. O mesmo direito que ela tem, o mesmo direito que você tem, ela também tem. O mesmo direito. O mesmo direito de você chegar na presença de Deus, ela também tem. O mesmo direito de você receber o Espírito Santo, ela também tem. O mesmo direito de você receber a bênção de Deus, ela também tem. A mesma forma que você quer, a mesma forma que você quer se chegar a Deus, ela também tem esse direito também. Então pare e pense bem. Muito cuidado, tem muita gente que está julgando e ela vai ser julgada por Deus. Porque quando você julga alguém, você vai lá, você condena, você destrói uma vida de uma pessoa. Até você fala até coisas que ela não está nem sabendo. Mas quem é que conhece ela? Você? Não, Deus. Deus conhece ela muito bem. Deus conhece ela muito bem. Você não vive com ela 24 horas por dia. Você não vive com ela. Mas Deus vive com ela 25 horas por dia. Deus não dorme. Deus está ali olhando para ela. Deus está ali vendo ela. Mas você, por muitas vezes, você vai lá e você fica criticando, você fica falando, você fica julgando, você fica dizendo. Fica falando todas as coisas. Poxa, não, está errado. Você fazer essas coisas, você está errado. Porque senão, se você continuar julgando, você vai ser julgado. E não é isso que eu quero. Não é isso que o pastor Fernando quer. Não é isso que a Obreira Bagunça quer. Ele quer que vocês tenham uma vida ampla. Uma vida reta para Deus. Então, tem muita gente que está julgando, que está condenando. E então, no direito que dá as pessoas julgarem, ela vai ser julgada. Então, se você quer cair na mão de Deus, você continua. Mas se você não quer, ore a Deus, peça perdão. Se você é uma pessoa errando, está falando, vai lá e ore por ela. Deus abençoe ela, dê força a ela. Ah, pastor, mas vamos orar por ela? Ela que se vira. Não, não é assim. Não é assim. Não é assim. Porque se as pessoas estão lá, ela está precisando de ajuda. Não está precisando de uma pessoa ficar apontando o dedo para ela. Não está precisando de uma pessoa ficar apontando o dedo para ela, não. Já não basta o diabo apontar o dedo para ela? Agora você quer apontar o dedo para ela também? Pare e olha. Não basta o diabo ficar apontando o dedo para ela, basta o diabo fazer uma destruição na vida dela. Então você quer destruir a vida dela também? Então o mesmo direito que o diabo vai ter de Deus, o mesmo direito você vai ter também. Pare e olha. Pare e olha. Então, Deus está falando você para e olha, vê isso. Você está julgando as outras pessoas. E Deus está olhando para você, falando, filho, para com isso. Porque senão você vai cair de frente ao trono branco. O que é o de frente ao trono branco? Ninguém quer cair de frente ao trono branco, Obreira. Ninguém quer cair de frente ao trono branco. Ninguém. Se a pessoa morrer hoje, não, eu não vou. Se eu não vou morrer hoje, não, tá? Eu não vou morrer, não. Ainda até você está amarrado a morrer agora, Ué. Deus te deu a vida, Deus te tira a vida. Você vai se tornar o pó da terra, você vai voltar para o pó da terra de novo. Muitas vezes você vai lá e você, não, eu não vou morrer hoje não. Você sabe, o dia de amanhã pertence a Deus. O dia de amanhã pertence a Deus. Então pensa, vê bem. Vê bem. Se você está julgando, pare de julgar. Pare de julgar. Porque senão você vai arder. Você vai arder como o diabo arde. O fogo que ele leva. O fogo que ele leva constantemente. E você, muitas vezes, você erra, você peca, você está julgando e você não está levando fogo nenhum. Mal você sabe o caminho que você está seguindo. Lembra aquela sementinha que o diabo vem plantando? Tem muita gente que vai cair, muita gente vai cair dentro do inferno. Tem muita gente que vai cair dentro do inferno. Porque eu estou dizendo não, porque a Bíblia diz. A Bíblia fala isso daí. Aí, pastor, mas o que é isso? Como o senhor fala uma coisa dessa, o senhor fala qualquer coisa? Não. Se você faz tudo aquilo que é de errado, qual que é o caminho daquele que é de errado? Qual que é o caminho daquele que é de errado? Ir para o céu? Não é não, irmãos. Não é não. Não é verdade, Aurélio? É verdade, pastor. E também ainda tem essa situação, né? Como eu costumo falar, já falei, mas vou deixar bem claro. Deus, ele vai cobrar. Deus vai cobrar. Sim. Vai chegar um dia que você vai ser cobrado. Muitas das vezes, pessoas que estão esperando você
é, se direcionar a ela com a palavra. E você tem preferência em se direcionar. Não. Você tem que ir para o mendigo, você tem que ir para o homossexual, você tem que ir para a prostituta, o alcoólatra, você tem que ir para o drogado, você tem que ir para o assassino, porque todos eles são almas criadas pela mão de Deus. E ele está precisando ouvir uma palavra do Senhor. Às vezes você passou por muitos. Aquele que mora lá na rua, né? E está com o cabelão grande, com a barbona, né? Muito sujo. Esse sim é que Deus quer que você se direcione a ele. Aquele que muitas das vezes tem o prazer, pessoas do mesmo sexo, né? Tá tendo aquela convivência como se fosse um casal. Também Deus quer que você se direcione a ele. E por incrível que pareça, esse número de casos dobrou, cresceu. Sim, E também nós sabemos que nós não temos mais muito tempo. O tempo do último ponteiro do relógio é suficiente para que nós corramos e vamos fazer conforme Deus nos ordenou. Porque Jesus, ele está voltando. E ele vai pegar muitos que você poderia ter falado do amor dele, da grandeza dele, e por algum motivo, por causa da sua arrogância, das suas escolhas, você deixou para trás. Então, eu estava à noite refletindo, e eu falava, meu Deus, se o Senhor Jesus chegasse agora, o que seria da humanidade? Porque dessa parte do mundo das pessoas estão arquejando. Pessoas estão se matando, estão matando a vida da sua companheira, às vezes dos seus filhos, às vezes uma brincadeira de mau gosto, sem pensar que aquela brincadeira não vai ter um amargo. Tudo que nós fazemos tem consequência. Seja um pensamento, seja uma palavra, seja uma brincadeira. Tudo tem consequência. E quando você faz algo que você não reflete antes de agir, a consequência é muito maior. Isso é o que eu falo do verdadeiro prato de Satanás. Então, para você viver o amargo dele, não precisa você ir lá para a fogueira de enxofre, não. Aqui também tem os pratos deles preparados. E quando você deixa os seus olhos e a sua própria vontade enxergar, você vai saborear de alguma maneira. Então, é momento, eu creio, que essa palavra, que esse vídeo vai reavivar, vai falar com muitas pessoas que, na verdade, estão precisando ouvir a palavra de Deus. Essa foi a palavra que o Senhor nos deu. Essa foi a direção que Deus nos deu. Se você gostou, Deus lhe abençoe. E se você não gostou, nós vamos continuar fazendo. Porque essa é a nossa aliança e o nosso compromisso com o Senhor. E se você gostou, Deus lhe abençoe e que lhe dê muita sabedoria. E se você não gostar, nós vamos continuar pregando até um dia que você também venha a aceitar, a amar a palavra do Senhor. A gente vai terminar com a oração. Eu já agradeço o Claudemir por mais uma vez, a Jeane, que Deus abençoe e que guarde essa palavra no coração e que reflita. E que você tenha a presença de Deus na sua vida. Quando encontrar uma pessoa, não pense duas vezes. Diga a ela mesmo que Jesus o ama. Diga a ela que ela é preciosa e que ela é um ser vivente feito pelas mãos do Senhor. E que você vai ganhar seu dia por causa disso. Um beijo no coração, Deus abençoe. Nós vamos terminar com a oração em nome de Jesus. Vamos para a oração. Vamos agradecer ao Senhor por até aqui
Ele ter nos amado e ter nos sustentado e ter cuidado das nossas vidas. E obrigado por essa palavra e por esse momento. Eu creio que vai ser bênção. Eu creio que o sobre extraordinário do céu desceu nessa tarde. Em nome de Jesus. Eterno Pai e soberano Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Nós te agradecemos por esse momento. Nós agradecemos pela vida do Claudemir, pela vida da Jean, pela vida do pastor Fernando, também pela minha, Pai. E que o Senhor esvazie-nos e nos ensine sempre a estar atento, a te obedecer. Pai, que essa palavra, a quem ouvir, quem for assistir, que sinta o verdadeiro toque da mão do Senhor. E que o Senhor entre nos lares, fazendo a mudança, a restauração, a diferença. E que nós te agradecemos, Pai, por o Senhor ser tão bom, por o Senhor ser santo e por o Senhor ser o único. O único que deve ser adorado e exaltado o teu nome, Pai. E pela tua misericórdia, nós agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pastor Fernando, que Deus abençoe sua vida sempre, que Ele continue regando o Senhor como o orvalho da madrugada, que Ele faça sempre o Senhor essa erva verde diante das mãos do Senhor, para que supra a essência do Santo Espírito na vida daquele que o Senhor se direcionar diante da presença do Senhor. Amém, glória a Deus, aleluia. Deixa vocês aí uma ótima tarde, né? Uma ótima tarde, agora são 3 horas e 7 minutos, né? Deus nos abençoe grandemente, tá bom? Que a paz de Deus seja com todos, em nome de Jesus. Amém, até a próxima, Deus abençoe. Beijo, Jean, beijo, Claudemir, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Até a próxima.